Fala, meus amigos, meus queridos irmãos, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Sou o Matheus, estou aqui hoje para fazer mais um vídeo das nossas reflexões do Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo João e refletido por cada um de nós. Então nós vamos aqui já para a nossa leitura de hoje. Estamos ainda no capítulo 16, já uma longa jornada aí. E se caso você ainda não conhece, os nossos vídeos, as nossas reflexões, as nossas leituras, entra aí no nosso canal, já se inscreve, curte, compartilha e nos ajuda, contribua conosco, nos ajudando a compartilhar e a espalhar ainda mais a palavra de Deus, para que mais pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo poder da palavra de Deus. Vamos lá para a nossa leitura hoje. João, capítulo 16, a partir do verso 25. Diz assim a palavra de Deus: essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. E eu lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa de que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por muitas aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Até aqui a nossa leitura hoje. Continuamos aqui num trecho muito importante da palavra de Deus, nos momentos finais de Jesus com os discípulos, antes dele ir para a sua entrega, para o seu sofrimento, para a sua morte, para a sua crucificação. E a importância desse contexto aqui, tanto do capítulo 15 quanto do capítulo 16, é que como eram os momentos finais de Jesus, e ele sabia disso, então ele repetiu algumas coisas muito importantes aos discípulos e falou algumas coisas novas que seriam muito importantes aos discípulos. E dentre essas coisas, aqui já no capítulo 16, tanto no 15 quanto no 16, Jesus repetiu algumas vezes sobre pedidos a serem respondidos. Pedidos a serem respondidos. Jesus repete, se não me falha a memória, acho que 5 ou 6 vezes essa expressão, Vocês pedirão e serão respondidos. Vocês pedirão em meu nome e o Pai lhes responderão. E Jesus estava dando uma ênfase aqui e valorizando, a relação e o relacionamento com Deus Pai, explicando isso mais uma vez para os discípulos, e não somente falando, mas Jesus vivenciava isso na prática todos os dias. Ele saía para orar, ele separava momentos em que ele orava, ele ensinava os discípulos a orar, e falava para os discípulos sobre isso, a importância disso com Deus, As orações, as conversas com Deus, a comunhão, as petições, as súplicas, tudo isso envolve esse contexto, e essa ênfase. E é muito importante lembrar a importância disso nas nossas vidas, para aqueles que creem, para aqueles que vivem, e querem caminhar como Jesus, seguir Jesus, a importância de termos esse nível de relação com Deus pessoal, íntima, de pedirmos, de falarmos, de chorarmos, de termos essa comunhão. E às vezes nós pensamos sobre isso, E às vezes até pode passar pela nossa mente, não sei se pela sua, mas pela minha várias vezes passou, que estamos pedindo demais, falando demais a Deus. Mas não pense dessa forma, é sempre importante falar com Deus. Talvez as nossas orações se tornem repetidas vezes em pedidos, e obviamente que uma relação não se constrói somente em pedidos, Nós precisamos vivenciar conversas abertas, transparentes, e principalmente um diálogo onde nós ouvimos a Deus.
mas não deixe de pedir. Não ache que está pedindo demais. Talvez o pedido seja o ponto de ligação em que nós precisamos ter para que Deus fale ao nosso coração ou nos ensine ao que realmente devemos pedir. Então não deixe de fazer isso e tenha comunhão com Deus, mas principalmente ouça a Deus. Não deixe de pedir. Não ache que está pedindo demais. Essa é uma das ênfases das reflexões no dia de hoje. E Jesus fala isso claramente para os discípulos, né? Fala também aqui do versículo 29 ao 32, nós vemos que os discípulos acharam que tinham entendido o que Jesus estava falando, e Jesus explica que ainda eles não entenderam tudo. Não que eles não tinham entendido nada, mas que ainda não tinham entendido tudo. Prova disso é que eles abandonariam Jesus quando Jesus fosse entregue para sofrer, ser crucificado e morrer. Olha aqui o que diz o versículo 32. Eis que vem a hora, e já chegou, e que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Ou seja, vocês ainda não entenderam que eu irei me entregar por vocês, e por isso vão me abandonar. Jesus estava explicando explicitamente que os discípulos ainda não tinham entendido tudo. Quem Jesus era e o que ele faria. E uma ênfase muito importante a ser lembrada do versículo 33. Jesus lembrando os discípulos e também a nós, que o que nós precisamos entender é que certamente os discípulos errariam, falhariam, assim como abandonaram Jesus. Nós também falharemos, erramos e talvez possamos abandonar Jesus temporariamente. Mas que apesar de tudo isso, quem venceu isso por nós foi Jesus. E essa é a mensagem final dele, né? Não tem problema, porque não tem a ver com o que os discípulos fariam, mas sim com a grandiosa obra que Jesus faria. Por isso ele venceu e deixou essa mensagem de esperança que nós poderíamos vencer, porque ele primeiro venceu. E essa é a mensagem que eu gostaria que você se lembrasse. Apesar de tudo isso que nós lemos, faça essa leitura, essa reflexão e deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. E nunca se esqueça de que apesar de tudo, das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas limitações, Jesus venceu aquilo que era impossível de nós vencermos, a morte e a condenação. E ele trouxe essa vitória em nós, a nós. Juntamente com ele, nós podemos vencer. Porque Jesus venceu, nós podemos vencer a morte, o pecado e a condenação. Por causa de Jesus, ele venceu, nós podemos vencer. Pense sobre isso e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por imenso amor revelado a nós através da vida de Cristo. Obrigado pela imensa misericórdia demonstrada na prática todos os dias, com os discípulos e todos os dias nas nossas vidas. Tendo paciência de continuar ensinando, de continuar insistindo, de continuar demonstrando aquilo que nós precisamos entender de quem o Senhor é e de tudo que a sua palavra nos diz, Deus, de como precisamos viver. Muito obrigado por essa paciência, revelando a nós que nós podemos caminhar na direção do Senhor, porque o Senhor venceu por nós. O Senhor venceu a morte, venceu o pecado, e nós podemos vencer porque Cristo venceu por nós. A minha oração é que essa palavra e o Espírito Santo alcance os corações e o seu nome seja glorificado. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Deus abençoe você.